Você que é jovem e não para de ouvir falar da reforma da Previdência e também não faz a mínima ideia do que são essas palavras, esse é o vídeo certo para você. A reforma da Previdência é uma proposta do economista Paulo Guedes que mexe totalmente com a economia do país e principalmente com a sua aposentadoria no futuro. Grupos de alunos da nossa escola fizeram vários vídeos reacts parecidos com estes, abordando diversos pontos proposta da reforma. O nosso grupo vai falar sobre o déficit e comentar sobre a importância de equilibrar as contas. Confira. Bom, tô aqui com o João, com a Paula, sou o Lucas, e a gente vai falar sobre o déficit, né? Uma discussão aí que tá bombando aí no país, vários pontos de vista, várias contas matemáticas. Nós vamos ver aqui o que nós achamos. Vamos começar o vídeo aqui, nosso react. As despesas previdenciárias no Brasil consomem metade do orçamento do governo federal, mas há quem questione o déficit, ou o tamanho dele. Quando se soma todas as receitas e todas as despesas da Previdência Social, há déficit. Em 2017, ele foi de 72 bilhões no regime dos trabalhadores do setor privado urbano, 110 no rural, 45 bilhões nos servidores civis e 37 bilhões de reais nos militares. Os dois últimos atendem menos gente e têm maiores déficits per capita. Essa é a metodologia historicamente usada pelos diferentes governos brasileiros. A discussão sobre a existência ou não do déficit existe porque diferentes grupos usam diferentes metodologias para fazer os cálculos. O centro da disputa são os regimes urbano e rural. Quem questiona a conta do governo alega que ela não contabiliza todos os recursos que deveriam ir para a Previdência. O orçamento da Seguridade Social une Previdência, Assistência Social e Saúde, e mistura as contas dos três. Quando se junta as outras receitas de despesas, como fazem os setores que negam o déficit, o orçamento da Seguridade Social fica mais ou menos desse jeito. O déficit é menor nessa conta isolada. Até 2016, havia superávit. Bom, isso é legal de pontuar, né? Porque tem pessoas que falam que não existe um déficit, mas vemos que existe um déficit de qualquer tipo de conta que você faz, mesmo ele sendo... Aqui no gráfico da despesa, tipo, sabe, ignorando a Previdência, os outros deixando rosinha com a saúde, porque a saúde, digamos que é grande, né? Ah lá, temos lá o gráfico com os dados. Tipo, grande, mas onde que tá essa saúde? Os investimentos e, tipo, não, sabe, não agrada todo mundo, que nem o pessoal morre na fila, esperando. Então, as pessoas muitas vezes não sabem que nós temos que fazer uma conta isolada, né? A Previdência é para a Previdência e os outros recursos são outros recursos. Mas mesmo assim, ó, podemos que ver um déficit muito grande, né? 57 bilhões é muita coisa, gente. Lembrando que existe corrupção no nosso país, então fica difícil. Acho que não muda muito. Muda muita coisa de 182 bilhões para 57, mas mesmo assim é um dinheiro muito grande. Sim. Poderia ser usado para muitas coisas e até pagar quem não está recebendo a aposentadoria. Exato. Eu fazia um bom aproveitamento. Vamos continuar aí. Mas a questão é que tanto essas despesas quanto essas receitas, no fim, fazem parte de um orçamento total do governo, que é deficitário e tem a receita quase toda comprometida com gastos obrigatórios. Ou seja, esse dinheiro não está sobrando, já está sendo usado para outras despesas. Tirar essa receita de um lado e colocar do outro não muda nada no quadro geral do orçamento do governo. As contribuições continuam sendo menores que as despesas da Previdência e a arrecadação do governo continua menor que os gastos. O déficit primário continua o mesmo, e aqui nessa conta não tem juros à dívida. Uma outra coisa que pouca gente contesta é que as despesas previdenciárias são crescentes e que as receitas não são. Os gastos vão crescer nos próximos anos, mas as despesas totais não vão crescer por conta do teto de gastos, que fica congelado. Bom, aqui é legal de mostrar. Você sabe o que é o teto de gastos? Não. O que é? Bom, o teto de gastos foi uma medida que foi tomada pelo governo, que é um limite que o governo tem para gastar. Ele não pode passar desse gasto. Aí você não dá um cheque em branco para o governo gastar. E é muito legal, se nós continuarmos vendo o vídeo aí, mostra que os gastos da Previdência são metade do que é gastado no país com outros investimentos. E ali mostra no gráfico que ele está aumentando e está diminuindo os outros investimentos. Então acho que vai gastar mais com a Previdência do que com saúde. Então, tipo, o teto de gastos é o limite. É o limite que... Imagina se não tivesse limite, o tanto de coisa que ia ser gastada, tipo... Exato. Sem E aquele outro gráfico mostrou que era pra estar sobrando dinheiro. Sobrando, exato. Ou seja, não aqui, tá. E aqui mostra que o gasto com a Previdência está aumentando e não está... A gente está gastando menos contra os recursos como saúde, Sim. educação, Uns dos que segurança, são mais investimento. importantes para as crianças Exato. do nosso país. Não Bom, tá. vamos continuar aí.
À medida que o gasto com a Previdência for crescendo, ele vai espremendo ainda mais todas as outras despesas. Sobra menos dinheiro para tudo que não é aposentadoria e pensão. Lembrando que o teto, que hoje impõe um limite do gasto, já é maior do que a arrecadação e não evita o déficit. Tá vendo? Ó? A gente pode gastar mais do que a gente arrecada, tá Só vendo? que não tem dinheiro. E ainda, e Onde ainda é que tá prejudica esse o dinheiro. dinheiro? Incrível, o teto de gastos é maior que a nossa arrecadação. Que isso já, talvez, já mostre que haja um déficit, né? Porque se a gente gasta mais do que a gente arrecada, a gente tem um déficit. Sim. E mostra também que a Previdência está esmagando os outros recursos. Isso é muito... Tá se gastando muito com só um recurso. exato, em vez de abrir para os outros. É complicado. Então, para sustentar o crescimento das despesas da Previdência sem reforma, seria preciso definir uma maneira de arrecadação do governo crescer na mesma proporção. Bom, isso foi nosso react sobre o déficit, nossos pontos de vista. E, bom, outros grupos estão fazendo vários outros pontos sobre a Previdência, que é um assunto que está bombando aí no país. E lembrando, peraí. E lembrando que nós que somos adolescentes não estamos nos preocupando com previdência, essas coisas, é o nosso futuro, não é, Paola? Exato. E se vocês quiserem ver mais vídeos como esse explicando os outros tópicos, clica aqui no card aqui em cima, um cardzinho branquinho aqui em cima, e você vai ver todos os outros vídeos. Tá gravando? Tchau, tchau. Tchau! Se você gostou da explicação, curta nosso vídeo, inscreva-se no canal e assine o Nexo Jornal.